é que a gente cresce trazendo, né, tantas boas lembranças, né? E eu me lembro muito bem que todas as vezes que chegava domingo, minha mãe me acordava, né, cantando: chão dá, se a gente não planta, o chão não dá. Chão dá, se a gente planta, se a gente não planta, o chão não dá. Plantei amor nesses corações profundos, dei amor a todo mundo e ainda tenho amor para dar. Plantei amor nesses corações profundos, dei amor a todo mundo e ainda tenho amor para dar. E sabe, irmãos, como é importante a gente falar de Deus para outra pessoa. A gente ainda não tem a ideia do que é a salvação. A gente não tem, irmãos. A nossa mente ainda não alcança isso. Nós obedecemos muitas vezes Jesus e pregamos o Evangelho e mantemos a nossa fé firme para a salvação. Mas um dia, irmãos, nos será apresentado a glória de Deus. Não é? Se aqui já é tão bom, se aqui já é tão gostoso, né, vivemos esses momentos, né, porque eu já estava aqui me derramando, né, com a irmã Hilde falando, não por mim, sabe, irmãos, porque a gente é só instrumento de Deus, mas porque eu fico pensando em quantos irmãos me encorajaram, pregaram para mim, e por isso eu estou aqui hoje, né. Eu me lembro que durante 6 meses a irmã Silvia de Recife, minha vizinha no bairro do Arruda, né, quando morava naquela época, ela me convidava todo dia para ir para um estudo bíblico. E eu não ia, de propósito. Mas o primeiro dia que fui, o irmão Randy estava ensinando a Bíblia num bate-papo bíblico na casa dela, sobre João 15, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E eu percebi que eu era um ramo não ligado, né? E eu me ajoelhei na frente de todos, comecei a chorar pedindo perdão a Deus e fui batizado no mesmo dia. Mas tenho vivenciado a renovação e a regeneração do Senhor, sabe? Neste momento da minha vida, 20 e poucos anos, quase 30 anos, mas hoje eu sinto regenerado, sabe, por Cristo, por causa do que a gente está compartilhando juntos aqui no livro de Atos. Começa comigo, sabe, irmãos? Começa comigo, né? O arrependimento, a fé, tudo tem que começar em nós mesmos. E eu sei que o chão dá, se a gente plantar, não é? Então tem muitos corações que dá certo, irmãos. Né? E hoje vamos falar sobre isso. O nosso tema hoje, né, de Atos para os nossos dias, a lição 16, hoje é Ele não, Jesus. Ou Ele não, Senhor. Porque nós ainda insistimos em recusar algumas pessoas para o reino de Deus. Nem queremos pregar para essas pessoas. E hoje eu comecei a estudar a Bíblia com uma nova pessoa, Mary Ellen. Eu estou estudando a Bíblia com ela, fazendo aconselhamento com a irmã e com a mãe, né? Uma família do interior de São Paulo. E hoje foi o primeiro dia que a gente começou a estudar a Bíblia, porque ela apresentou desejo de conhecer melhor a Bíblia e Jesus. E foi muito, e tem sido muito importante. Tem sido muito especial. E eu sei que cada irmão aqui tem se esforçado para pregar o Evangelho. Olha o irmão Edivaldo. Ele tem todas as obrigações, tem a empresa que ele cuida, né? Mas está ali, sempre pregando de um jeito ou de outro. Esse irmão prega até com chocolate. O irmão Antônio de Delmiro Gouveia continua ali firme na congregação. Eu fico vendo as fotos daquele prédio que visitei, sabe? E continua pregando. A Sara continua com a gente. Uma academia é lugar de pregação. Irmão Joel
com essa palavra, esses comentários dele, vai sim, irmão Joel, salvar sua família. Você pode dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não tenha dúvida. Sei das lutas e das guerras do irmão Havaí, não é? De cada um de vocês. E eu sei o quanto Deus nos ama. Mas o amor dele, irmãos, cabe mais. O coração de Deus cabe mais. E a gente não pode esquecer disso. Mas a gente tem que entender a mensagem de Deus na conversão daquele africano, etíope, que foi em Jerusalém adorar a Deus, né? Um homem muito importante, tesoureiro de uma rainha. Esse foi fácil que a igreja até aceitasse depois, provavelmente. A Bíblia não diz que contatos ele teve com a igreja de Jerusalém, porque provavelmente depois que ele saiu da água do batismo, das águas do batismo, ele foi direto para Candace, na Etiópia. E lá ele provavelmente pregou muito o evangelho. Mas irmãos assim, importantes, que também são membros da igreja, esses são fáceis da gente aceitar. Mas um perseguidor, um que blasfemava o nome de Jesus, que tirava sangue, que entrava nas casas arrastando os cristãos, que se tornou um grande terror para a vida da igreja no primeiro século, aquele que te persegue, que ofende você, que te magoa, não é? Que faz tudo para destruir tua vida cristã, que te magoou na vida, aquela pessoa que você treme só de ver a presença dela, só de lembrar do nome dela você já perde o sono. Essas são as pessoas que muitas vezes dizemos, essa não, Senhor, não vou nem orar por ela, pela conversão dela. Né? E irmãos, Saulo foi recusado. E não foi recusado somente na sua conversão. Quantas congregações se recusavam a receber Paulo? Quantos pais de jovens que foram mortos pelas mãos ou pela autorização de Paulo tinham que suportar aquele homem na sua congregação e pior, pregando o evangelho. O irmão Edivaldo falou isso na semana retrasada. Não é? E olha, irmãos, não foi muito fácil. Então eu olho para mim, hoje, para estudarmos sim o capítulo 8, já entrando no capítulo 9, de duas conversões importantes. E eu tenho enfrentado isso na minha vida, tá, irmãos? E eu sei que você enfrenta também. Eu estou aconselhando e estudando a Bíblia com uma pessoa que é casada até com uma pessoa que foi membro da Igreja de Cristo. E eles têm um filhinho muito doente, que inclusive está precisando muito de oração. Uma criança, né, de 2 anos e pouco, mas parece um bebê. Tem um tumor no cérebro e está entre a vida e a morte nesses dias. E essa pessoa, ela não conseguiu fazer parte da igreja, porque este irmão nosso não permitiu que ela fizesse parte da igreja, até porque a vida dele era muito desregrada. E ele faz muitas coisas contra ela. A cidade o tem como famoso, importante, como um grande exemplo de atleta de tudo. E ele usa isso para arrecadar dinheiro para o filho e se expõe nas redes sociais. Né? E nas suas jornadas atléticas, né, do seu esporte, tem as suas paradas nos motéis com outras mulheres, enquanto que a esposa fica em casa. E ele de motel em motel, e de mulheres em mulheres, e garotas de programas e prostitutas, e fingindo para todo mundo que tem um casamento perfeito. E ela me contando as coisas, a mim, a Sheila, e me falando das coisas que ela sofre, que na frente de todo mundo é uma pessoa perfeita, mas em casa ela sabe o que ela enfrenta, e que recebia sustento até de americanos na Igreja de Cristo, onde participava, mas era uma hipocrisia gigante, além de impedi-la de ir ao reino, ainda dá esse testemunho, e finge estar tão preocupado assim com o filho, e
E eu ouvindo essas coisas, né, e a Shirley e a gente orando, mas tem hora que dá uma raiva, sabe? Tem hora que me dá uma revolta e eu fico, quase que eu chego ao ponto de dizer para ela, se afasta deste demônio, saia de perto dele, é melhor ficar sozinha. E passa esses pensamentos na minha cabeça, e a Shirley chega para mim e fala, calma, vamos orar, é para ele que precisa, porque eu nunca vi tanta sabedoria, né? Primeiro para me ajudar, né, como a Shirley, e segundo com a simplicidade de alguém, né, tô falando da Shirley agora, que tinha tudo para reclamar da vida, tudo, desde o seu passado e muitas coisas não tão longe, mas consegue ser humilde e misericordiosa e sábia diante de Deus. E nunca reclama de nada. E aí, essa semana, vendo isso tudo e vendo os vídeos dele postando com a criancinha no hospital e fazendo aquela coisa, e as pessoas vão dando doação, e ele desprezando a esposa, e ainda postando vídeos falando de igreja, de Cristo, falando de tudo mentira. Igual a nós, um dia. Igual ao que nós fizemos um dia. Talvez em proporções diferentes, não é? Mas todos nós viemos do mesmo mundo de pecado. Do mesmo mundo que jaz, está enterrado até o pescoço no maligno. E aí eu me lembrei da palavra de Deus quando Jesus diz lá no capítulo 6, registrado no capítulo 6 de Mateus, que Jesus diz, perdoem assim como, né, perdoem assim como você quer ser perdoado. O que Jesus ensinou, os apóstolos e discípulos e o livro de Atos vem mostrando na prática tudo que eles aprenderam de Jesus. Jesus ele continuou presente no livro de Atos, tão atuante, por meio de tudo que ele ensinou. Tudo que Jesus ensinou, ele entregou para a igreja praticar. E quando a igreja não pratica, Jesus intervém, porque está dentro do plano dele. De novo, quando a igreja, quando os cristãos não praticam o que Jesus ensinou, ele tem que intervir. Ninguém queria Paulo, como às vezes eu não queria pregar para esse homem aqui, marido dessa esposa com quem eu e a X estudamos a Bíblia. Mas é para ele que a gente tem que continuar pregando. Não posso olhar para ele como alguém excluído e definitivamente indo para o inferno. Mas alguém que precisa se arrepender duplamente. E que se ele nunca encontrou Jesus lá atrás, mesmo tendo estado presente como Simão, o mágico na igreja, mas o Senhor precisa regenerá-lo. E quem sou eu para sequer julgar um homem desse? Quem somos nós para julgarmos os apóstolos Paulos ou Saulos da vida? Mas Jesus viu que a igreja estava recusando Paulo. Na verdade, a igreja não estava nem orando por Paulo, provavelmente. Provavelmente, aquela oração de Estevão na hora da morte, né, pedindo que Deus não lhes imputasse aquele pecado, foi provavelmente uma das poucas orações que fizeram por Paulo. E nós vamos ler isso daqui a pouquinho. Porque quando o próprio Jesus pediu que Ananias fosse lá para encontrar Paulo, ele imediatamente disse para o Senhor, Senhor, esse por acaso não é aquele, não? Que nos persegue, que é cruel contra nós, nosso inimigo número 1, aquele que nós temos pavor, e que se não fôssemos batizados, e se não tivéssemos o Espírito Santo, a gente queria matar esse homem na quebrada? Esse não, Jesus. E aí Jesus disse, olha, para mim este homem é muito importante,
porque eu quero que ele experimente o que é sofrer pelo meu nome, como ele fez tantos outros cristãos sofrer. Essa história, irmãos, é a nossa história do dia a dia quando recusamos algumas pessoas, não é? E nós precisamos crescer muito nisso. Atos capítulo 8, versículo 26, é alguém que se converte, mas alguém que aparentemente nós aceitamos com muito mais facilidade. Atos capítulo 8, versículo 10 em diante. Desculpe. Atos 8, versículo 26. Logo depois que Pedro e João foram para Samaria, já começou Deus mostrando para eles, Jesus mostrando para eles que até os samaritanos precisavam da salvação. E aqui eles encontram um homem que estava de passagem. Versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o etíope Eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta. E assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Filipe: Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, versículo 30, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Você compreende o que você está lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? Ora, a passagem da Escritura que eu estava lendo era esta. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim Jesus não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Olha o texto bíblico lido por aquele etíope. Ele está lendo um texto que fala de que Jesus daria sua vida por uma geração. E essa geração o matou. Como uma ovelha indo para o matadouro. Essa é a mensagem da pregação do Evangelho. Né? Nós somos responsáveis pela morte de Jesus. E esse homem entendeu e ficou preocupado. A quem ele se refere? Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Versículo 34. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe lhe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, falou-lhe de Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Filipe respondeu: É permitido, se você crê de todo o coração. Regeneração, irmãos. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando ali, também evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Aqui, irmãos, é uma pregação que a gente gosta tanto de usar. Nós gostamos tanto de falar da mensagem pregada por Filipe a este homem, que, segundo o texto bíblico, era um eunuco, alguém
que recusou o próprio corpo, o próprio prazer do corpo, para servir exclusivamente uma rainha. Esse homem tinha muita experiência de negar-se a si mesmo. Esse homem tinha toda uma história de alguém que preferiu agradar ao Senhor do que o próprio corpo, suas próprias vontades. Esse homem, para servir com honra a sua rainha, não é? Mutilou o próprio corpo, ou no coração, ou fisicamente, mas ele desistiu da própria vida para servir a rainha. E Deus, olhando para isso, o Senhor Jesus olhando para isso, disse: eu quero este homem, porque ele é um exemplo de regeneração, daquilo que todo cristão precisa aprender. Ou você serve a Deus, ou você serve a si mesmo. Ou você serve ao Senhor, ou você serve às riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores. E esse homem, ele era uma prova viva disso. Mas esse homem, irmãos, era fácil aceitar um homem assim na igreja. Aposto que ficou conhecida naquela geração e naquele tempo, tanto quanto nós conhecemos hoje, a conversão desse homem. Mas aí vem a prova do Senhor. Aqui a igreja obediente pregando para todo mundo, se colocando no lugar onde Deus quer que você se coloque, como Filipe, porque naquele lugar alguém vai precisar de você. É como se Jesus tivesse dito a Filipe, né, semeie onde estiver plantado, ou se coloque no lugar certo na hora certa, porque eu vou lhe dar a oportunidade certa de você levar minha mensagem a todos. Mas agora, no capítulo 9, nós vamos enxergar uma grande revolução na igreja. Se aqueles homens galileus receberam o Espírito Santo para calar a boca dos mestres da lei, se o evangelho foi pregado principalmente na dispersão, quando começaram a surrar, matar cristãos, e eles se espalhando, começaram a pregar em todos os lugares, Deus também disse para eles que também os samaritanos precisavam de salvação. Os africanos aqui, aqueles de longe que vieram em Jerusalém para adorar, também precisam de salvação. Todos precisam de salvação. Mas quando chega no apóstolo Paulo, quando chega naquele terror dos cristãos, o negócio poderia se tornar diferente. Versículo 1 do capítulo 9. Saulo, respirando, olha a expressão que a minha Bíblia, na versão revista e atualizada, diz: respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, expressão do autor aqui, né, que é Lucas, repetindo, alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. E seguindo eles estrada fora, ao aproximar-se da cidade de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Perseguir cristãos era mesmo que perseguir a igreja. Igreja e Jesus são a mesma coisa. Para aqueles que abrem a boca para soltar uma grande sujeira dos demônios. Mesmo que eu não vá para a igreja, mas eu estou bem com Deus. Jesus não poderá e não fará nada na sua vida se não for por meio da sua igreja. Não tem como, irmãos. Essa responsabilidade é total da igreja. Não há vida fora da igreja, fora do corpo. Não há vida. Não permitam, não se permitam, não permitam outros que tenham essa ideia desastrosa, que é achar que há diferença entre Jesus e a sua igreja. Não tem. Não é possível agradar a Deus se você não estiver no corpo.
Um membro fora do corpo morre, atrofia, apodrece. Um membro fora do corpo apodrece. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém dizer. Aos seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Quando esse homem pediu cartas para entrar nas sinagogas e perseguir e matar os cristãos, essa notícia se espalhou de tal forma que Saulo se tornou um monstro para a vida de tantas famílias. Ele incomodava as famílias. Todo mundo sabia quem era Saulo, porque ele assumiu isso pessoalmente na vida dele. Deliberadamente, ele assumiu perseguir, e os cristãos tinham toda a razão de temer um homem como ele. Homem forte, homem poderoso, homem que tinha autorização para matar. Versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em uma visão. Olha Jesus atuante. Perceberam, irmãos? Ninguém queria saber de Paulo, mas Jesus queria. É Jesus atuante. Se a igreja se recusa, Jesus vai e faz. Entende? Jesus está aqui para isso mesmo, porque nós nem sempre enxergamos, mas ele enxerga todo mundo. Nós somos teimosos demais porque a gente fica selecionando. A gente fica selecionando, e não é para selecionar não, irmãos, é fechar os olhos e falar, é você mesmo que eu vou falar de Jesus. É o vizinho que não olha para a cara da gente, né, irmã Hilde? É o vizinho que mal presta atenção na gente. Não me importa, não quero saber o que ódio você tem na minha cara. Entendeu? Mas esse pão é abençoado, ele está indo para você em nome de Jesus, para mostrar o meu carinho por você. Não é verdade? É aquela pessoa que você vê na cabine do pedágio, que você entrega ali um cartãozinho para ela com o seu telefone falando, vamos estudar a Bíblia. Né? É aquele grupinho da praça que fica ali, como aqui em Sapucaia, dos bebuns, dos que são andarilhos, não é? Que vontade de chegar naquela roda ali, bater papo, conversar e deixar que eles se aproximem de mim também. Porque esse é o problema. Não é só que a gente se aproximar deles, é deixar que eles se aproximem da gente. E continua. Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas, um nome comum daquela época, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está ali orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Olha que interessante. Acredito que Ananias não prestou atenção no que Jesus disse. Então vamos voltar para ver o que Jesus disse de importante aqui. Versículo 11, no finalzinho. Pois Saulo está orando. Porque Saulo está orando. Você ouviu, Ananias? Eu estou falando que esse homem está falando comigo. Esse homem está falando comigo. Se esse homem está falando comigo, quem é você para dizer não, Senhor? Saulo não, Jesus. Ele não, Jesus. Eu não quero pregar para ele não, Jesus. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, Jesus. Quem quer saber do que vocês ouviram? Vocês têm que saber o que eu estou vendo. Quantos males esse homem tem feito aos santos de Jerusalém? Pois eu te digo que é para aqui
trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que o invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Que visão maravilhosa que Jesus tem. Quando estamos cegos, o Senhor Jesus enxerga além da curva. Quando nós nos recusamos, o Senhor vê a pessoa orando. Irmãos, a gente não tem a menor ideia o que essas pessoas que nós recusamos estão nos seus corações, nas suas cabeças e no travesseiro, pedindo socorro. Todo ser humano e esta geração geme por causa de Jesus. Não duvide, irmãos. A nossa geração também geme, querendo ser salva. Só não sabem onde procurar. E o mundo religioso moderno, com essas fantasiosas cultos e doutrinas e fantasias malucas, só trazem uma grande neblina, mas Jesus é o mesmo e eles continuam querendo Jesus. E o texto continua dizendo, 16, pois eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, claro, Ananias? Se Jesus teve que intervir, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, de novo, irmão, o Senhor me enviou. O próprio Jesus. Olha aqui, irmãos, nenhum texto de Atos fala tanto de Atos de Jesus quanto esse. O próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. É por isso, irmãos, que os irmãos que estão descritos em Atos, lá do primeiro século, não paravam de pregar, porque Jesus estava no meio deles, e eles sabiam disso, eles viam isso. E a gente não pode parar de pregar, irmãos, porque Jesus está no nosso meio ainda hoje. E o texto continua, versículo 17, segunda parte. O próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista, fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Mas não tem como parar aqui, irmãos. E logo pregava nas sinagogas com Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Já pensou, irmãos, o que Paulo começou a pregar? Isso não é só uma mudança radical, irmãos. Essa aqui é a atitude de quem foi aceito. Essa aqui é a atitude de quem se sentiu amado, apesar de tudo. Apesar de quem as pessoas são e do que elas fazem. O amor de Jesus regenera qualquer pessoa. Infelizmente, por causa do horário, precisamos parar aqui, irmãos. Mas a velocidade como o Senhor Jesus tem pressa de salvar outros é mais importante do que ficarmos falando tanto assim de um simples instrumento. Porque nós devemos mesmo gastar tempo falando do Senhor Jesus e olha o que Jesus fez e faz. Que o Senhor nos abençoe, abrindo nossa mente, sabe, para a gente continuar falando de Jesus. Né? E jamais cheguemos para Jesus com as nossas atitudes, dizer, Ele não, Senhor Jesus. Ao contrário, Jesus diz, Ele sim. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Hoje e sempre, irmãos. Avaí.